Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de terça-feira, a compaixão de Jesus. Bem, não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário, é muito importante para o nosso canal, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, tá bom? Então vamos para a nossa lição de terça-feira, a compaixão de Jesus. No Novo Testamento, o mesmo tipo de imagem encontrado no Antigo Testamento é utilizado para representar a compaixão de Deus. Paulo se refere ao Senhor como o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. A mesma linguagem que descreve a compaixão divina no Antigo e no Novo Testamento é utilizada nos evangelhos de modo mais específico para representar as ações compassivas de Jesus diante dos sofredores. Então leia Mateus 9:36, Mateus 14:14, Marcos 1:41, Marcos 6:34 e Lucas 7:13. Veja também Mateus 23:37. Como esses versos bíblicos revelam a sensibilidade de Cristo diante da situação das pessoas. A lição diz que Jesus sentia profunda compaixão pelas pessoas ao ver os sofrimentos e as dificuldades delas. Ao lermos então Mateus 9:35-36, precisamos ler o versículo anterior, em que Jesus ia por toda parte para fazer o bem. Todos os enfermos são curados. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos ao ver as multidões. Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Lembrando que Ezequiel também comparou Israel à ovelha sem pastor. Isso está em Ezequiel 34:5 e 6. Jesus é o bom pastor, o único que pode mostrar às pessoas como evitar os enganos da vida. João 10:14. Então Jesus, ao ver as multidões que o seguiam, se referiu a elas como um campo preparado para a ceifa. Muita gente está pronta para dar a vida a Cristo, se alguém lhe mostrar o caminho. Quando lemos Mateus 14:14, quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Aqui Jesus tinha ficado sozinho, em oração, com profunda tristeza, pela morte de João Batista. Mas então, quando Jesus deixou o barco, viu enorme multidão que o esperava, e Jesus foi ao encontro da multidão por compaixão. Então Jesus realizou alguns milagres como sinal de sua identidade, e outros milagres serviam para nos ensinar importantes verdades. Mas aqui lemos que sanou porque teve compaixão deles. Jesus foi e é uma pessoa amorosa, sensível, que se preocupa com os outros. Quando estiver sofrendo, recorde que Jesus sofre junto com você e ele se compadece. Logo depois, Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Jesus também pode multiplicar a sua fé. Peça e receberá. Quando nós vamos a Marcos 1:41, a cura do leproso que creu, certo leproso aproximou-se de Jesus, suplicou-lhe de joelhos
e disse: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Aqui vemos o contraste da relação entre Jesus e, em Levítico 13 e 14, os líderes judeus declararam que a lepra era imunda. Isto queria dizer que os leprosos era proibido de participar de todas as atividades religiosas ou sociais, devido ao que a lei dizia que qualquer pessoa se fazia imunda pelo contato com o imundo. Alguns atiravam pedras aos leprosos para mantê-los à distância. Mas Jesus tocou aos leprosos com suas mãos e os curou. O verdadeiro valor de uma pessoa não é o externo, a não ser o interno. Embora uma pessoa esteja doente ou deformada, em seu interior não é menos valiosa perante Deus. Ninguém é tão repugnante como para que o Senhor não o toque. Em um sentido, todos somos leprosos porque nos deformou da fealdade do pecado. Mas Deus, ao enviar seu Filho Jesus, nos tira do peso das consequências e da doidice do pecado, das consequências, para nos dar a sanidade e a perfeição. Quando se sentir rechaçado ou excluído, detenha-se e pense: o que sente Deus por essa pessoa e por você? Então vamos a Marcos 6,34. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Aqui Jesus percebeu que a multidão se via muito necessitada, como ovelhas sem pastor. É muito fácil dispersar as ovelhas sem um pastor. As ovelhas estão em sério perigo. Jesus sabia que ele era o pastor que devia lhes ensinar tudo que precisavam saber e as cuidar para que não se extraviassem de Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ao vermos Lucas 7,13, que diz: ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. Então aqui é preciso olhar a hermenêutica, o texto e o pretexto de todos os versos. Essa história ilustra a salvação. O mundo inteiro estava morto em pecado. Efésios 2:1. Assim como a filha da viúva o esteve. Ao estar mortos, nada podemos fazer por nós mesmos. Nem sequer podemos pedir ajuda. Mas o coração de Jesus superabundou em compaixão e veio para nos dar vida em abundância. Efésios 2:4-7. O filho morto não ganhou sua segunda oportunidade para a vida. Mas tampouco não podemos ganhar uma nova vida sem Cristo. Então podemos lhe dar glórias por nos dar vida e usar as nossas vidas para cumprir a sua vontade por amor a Ele. Então vamos a Mateus 23:37. O lamento sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Lembrando que Jerusalém
Era a capital do povo escolhido de Deus, a cidade ancestral de Davi, o maior rei de Israel, o lugar onde estava o templo, a morada terrestre de Deus, deveria ser o centro de adoração ao verdadeiro Deus e um modelo de justiça para toda a gente. Mas Jerusalém chegou a ser uma cidade cega a Deus e insensível às necessidades humanas. Aqui podemos ver a profundidade dos sentimentos de Jesus pelos perdidos e por sua cidade amada, que muito em breve seria destruída, e foi no ano 70 depois de Cristo. Jesus quis juntar o seu povo, assim como a galinha protege os seus pintinhos sobre suas asas. Mas eles não permitiram. Jesus também quer nos proteger. Se nos aproximarmos dele, muitas vezes nos ferimos e não sabemos nem a quem recorrer. Rechaçamos a ajuda de Cristo porque não acreditamos no Senhor. E o Senhor pode nos dar tudo o que necessitamos. Mas quem conhece melhor nossas necessidades não é o nosso Criador? Os que recorrem a Jesus acharão que o Senhor nos consola, nos conforta como ninguém. E ninguém pode fazê-lo a não ser Jesus Cristo. Então Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento é o mesmo. É Jesus Cristo. Por isso, vemos no Novo Testamento Jesus Cristo dizendo: eu sou. Principalmente no Evangelho de João. Jesus é o Deus do amor, da compaixão, da cura, da proteção e da justiça. É nele que devemos recorrer em nossas tribulações e nas alegrias. Amém. Então não perca a lição de quarta-feira. Será que Deus é ciumento? Bem, então não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, tá bom? E fazer um comentário. É muito importante para o nosso canal. Até amanhã, se Deus permitir.